Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, os benefícios da fisioterapia para o paciente podem ser vistos tanto em relação aos aspectos preventivos quanto curativos. Todos os exercícios orientados pela fisioterapeuta direcionam para a recuperação de uma lesão ou preparação física correta. Por outro lado, criado em 1920 por Joseph Pilates, o Pilates tinha como objetivo ajudar dançarinos e atletas lesionados a se reabilitarem de forma eficiente e segura. Conforme os anos foram passando, sua prática foi adaptada para se adequar ao público mais geral, tornando-se o Pilates que conhecemos hoje. Estou falando de duas paixões dela, que é fisioterapeuta, e há 10 anos ela tem a sua clínica, a Suziane Riffel Fisioterapia e Pilates. Estamos aqui com a nossa amiga, a fisioterapeuta Suziane Riffel, a Suzy, como nós conhecemos, para falar sobre fisioterapia, Pilates, mas também principalmente sobre os 10 anos da sua clínica, Suzy, completados agora no mês de março, dia 12, né? Dia 4 de fevereiro. Olha só, estou trocando a data, 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Tudo bem, Suzy? Bom dia, Suzy. Bom dia, olá, Braulio, Uma felicidade estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória ao longo desses 10 anos. E como tu falaste, dessa paixão, que é a minha profissão, que eu amo tanto, que é cuidar e promover qualidade de vida na vida das pessoas. Então, 4 de fevereiro, já que eu troquei a data, 4 de fevereiro, 10 anos da clínica Suziane Riffel Fisioterapia e Pilates, Suzy? Isso. Inspire mudanças, expire atitudes. Esse é o nosso slogan. Ô, Suzy, pois é, o que te levou a fazer, primeiro a fisioterapia, O que te levou para a fisioterapia? Exatamente. Então, contar aqui um pouquinho, da minha vida. Eu separei alguns dias atrás as minhas medalhas, que eu ainda quero fazer um quadro e deixar lá na clínica. E eu, desde criança, sempre gostei muito de praticar atividade física. Sempre fui muito competitiva. E, Braulio, eu acho que isso foi me despertando a questão do movimento, Então, até inicialmente eu achei que faria educação física, mas eu não me via, assim, dentro de uma sala de aula, como professora. E aí depois eu trabalhei por muito tempo como secretária dentro de uma clínica, odontológica. E aí eu acho que foi aí que me despertou mais em relação ao cuidar das pessoas, a promover saúde, a promover qualidade de vida na vida das pessoas. E aí foi então que eu decidi que eu queria fazer a fisioterapia, que eu queria ser doutora, eu me via assim de jaleco branco, eu queria estar nesse ambiente relacionado à saúde, Sim. E me diz uma coisa, Suzy, você então, obviamente que fez o curso, Isso. Teve a tua formação e a partir dali, quando é que você pensou assim, não, vou abrir uma clínica, porque você poderia atuar no hospital, enfim, no consultório. E aí, Braulio, então, durante o curso de fisioterapia, o Pilates ele estava muito no início da sua trajetória aqui no Brasil, assim, Então eu iniciei com cursos de mat Pilates e bolas, E fui trabalhar numa outra empresa, Eu fui prestadora de serviço dentro de uma outra, de um outro estúdio de Pilates, onde eu trabalhei por 5 anos. E só que ele era um estúdio de um educador físico, E não era naquele formato que eu queria trabalhar. E aí foi então quando eu decidi montar a clínica de fisioterapia, Nesse tempo já trabalhando com o Pilates, Braulio, eu percebi assim que eu tinha dificuldade em relação a controlar a dor lombar de alguns pacientes. Eu tinha alguns casos que eram difíceis e que só com o Pilates eu não conseguia muitas vezes resolver, E aí foi então quando eu decidi fazer a minha segunda formação, Eu primeiro me formei em fisioterapia, depois eu fiz a formação no método Pilates, e aí a minha terceira formação, então, a minha formação em reeducação postural global, no método RPG, isso aí. E aí, desde então, que eu venho trabalhando com essas duas ferramentas, Hoje, as minhas principais ferramentas de trabalho são, o RPG e o Pilates, no tratamento das dores. E você vê aí, Suzy, no RPG e no Pilates uma convergência? Um auxílio na mútuo verdade, das duas práticas? Sim, na verdade eles se relacionam, muito bem, por sinal, mas
A reeducação postural global, a RPG, ela tem uma indicação terapêutica, né? Ela tem uma indicação de reabilitação em uma situação mais pontual. O Pilates, ela é uma técnica de condicionamento físico, né? Em várias oportunidades que eu tive aqui na rádio, eu sempre gosto de frisar isso para as pessoas, que o Pilates é uma técnica de condicionamento físico que tem como objetivo melhorar a força muscular dos pacientes, melhorar a flexibilidade, melhorar a mobilidade das pessoas e com isso, né, Braulio, promover a cura, né? É através desse movimento que a gente vai restabelecer uma condição de reabilitação para as pessoas através do método Pilates. E Suzy, você percebe também, né, porque são 10 anos já com a clínica. Sim. Você está com o Pilates desde o início na clínica? Sim, eu iniciei, na verdade, o carro-chefe da clínica é o Pilates, né, Braulio? Então as pessoas buscam muitas vezes a clínica porque querem fazer o Pilates. Quando nós iniciamos, né? Eu ia perguntar isso. Como é que tu pensou assim, vou abrir uma clínica para trabalhar era muito diferente, com né? fisioterapia e Pilates? Isso. Desde o início, meu objetivo era trabalhar com fisioterapia e Pilates associados, né? Mas quando eu iniciei, então eu tinha minha sala lá no Planalto, né? Onde é a mesma sala há 10 anos. Só que aos poucos o espaço do Pilates foi crescendo, porque eu tinha um único estúdio, né? E eu trabalhava com aulas em duplas, né, Braulio? Então eu trabalhava com um aluno em cada equipamento, né? E aí, e sempre obtivemos bons resultados. Mas ao longo desse tempo eu fiz novas formações, né? E aí eu quis ampliar o estúdio de Pilates. E aí ampliamos, colocamos mais um novo estúdio dentro daquele mesmo espaço. E aí a gente começou a trabalhar duplas, já iniciando essa metodologia que nós temos hoje, que é onde nós colocamos as duas pessoas executando o mesmo circuito de movimentos, né? E sempre com o instrutor cuidando. Então era... E aí... depois eu vinha engravidar e veio meu primeiro filho, aí foi quando eu decidi ter um colaborador, né? Então foi uma coisa muito despretensiosa, assim, né, Braulio? Eu nunca imaginei, né, ser dona de uma clínica de fisioterapia. Hoje nós somos 2 unidades, né, com 8 colaboradores, né? Eu me imaginava trabalhando eu apenas dentro de um espaço oferecendo serviço de fisioterapia e Pilates. Então hoje nós somos um time, né? Hoje é uma grande equipe. E Suzy, com a clínica também, né, nesses 10 anos, você pôde perceber que o próprio Pilates também, né, foi Mudou. tendo uma aceitação maior, as pessoas passaram a conhecer melhor o Pilates. Com certeza, né? Quando eu iniciei, né, Braulio, eu imaginava que eu era uma instrutora do método clássico de Pilates, porque eu trabalhava com os estúdios. Mas, hoje em dia, nós temos 2 frentes do método no Brasil, né? Que é o método contemporâneo e o método clássico, né? Então, nós temos essas 2 frentes fortes, assim, do Pilates. Eu tenho a formação nas 2. Primeiro, eu tive uma formação contemporânea e depois eu fiz a formação clássica. Mas até então eu achava que eu era clássica, né? Achava que o método que eu trabalhava era o clássico, original. E aí depois estudando tem muita diferença, né, Braulio? Então, e no início das minhas aulas eu lembro assim que tem muitas pessoas que falam, mas o Pilates é muito parado, trabalha muita respiração, porque lá no início, Braulio, realmente nós fazíamos aulas mais direcionadas postura. A postura, mas assim, muito direcionada, muito focada na respiração do aluno. Então tinham movimentos respiratórios mais lentos, né? Hoje nós usamos a respiração como uma ferramenta para trazer esse paciente, para integrar o corpo e a mente desse paciente. Então quando a gente pega pessoas muito ansiosas ou pessoas que chegaram atrasadas, estão muito agitadas, calma, então a gente vai deitar, a gente vai introduzir a respiração, né, baixa o giro aqui e aí vamos começar realmente a aula. Mas hoje muito mais preocupados com o movimento, com esse corpo se movimentando e não focando tanto assim na respiração, né? Já é um corpo mais ativo, né? Então um pouco diferente. Isso a gente percebe em você também uma necessidade da busca
de um contínuo aperfeiçoamento. Você agora mesmo está dizendo que está indo para Tô indo a Chapecó. Chapecó, É isso para aí. fazer mais uma especialização, né? Você tem quantas já nessa trajetória? Nossa, Braulio, não sei. Mas assim, 2 grandes formações no Pilates, fora todos os workshops, né? Os congressos que a gente participa. Eu gosto, assim, de cada semestre, pelo menos, participar de um curso, né? Então, são 2 cursos, pelo menos, ao ano. Se não são cursos de nova, né? Eu sempre procuro fazer reciclagens, né? O ano passado eu tive em São Paulo, reciclando minha formação em RPG. E esse ano, então, é um pouquinho mais voltado para o desenvolvimento em liderança, mas no segundo semestre nós já temos aqui, vai acontecer em maio, uma formação nós vamos ter um congresso de Pilates que vai ocorrer em Gramado em maio e o time todo vai participar, né? Então, Que legal. Em maio teremos um em congresso maio, isso aí. de fisioterapia? De Pilates. Ah, de Pilates. De Pilates. Que legal. É um congresso que ocorre já há muitos anos, iniciou aqui no hotel em Canela, no Laje Pedra, e se eu não me engano esse ano vai acontecer no Serra Azul em Gramado, né? Nos últimos 2, 3 anos já ocorreram lá, e esse ano aí a gente vai participar também. Que legal, Suzy, que coisa bacana. E você falou da outra unidade, né? Tem a unidade ali no bairro Planalto. Isso, temos a matriz no bairro Planalto, que é a matriz que completou 10 anos, né, Braulio? E temos também a unidade no bairro Várzea Grande, que esse ano já completa 5 anos, né? Então é a nossa segunda unidade. Temos nessa unidade 2 instrutoras do método Pilates atuando lá. E muito feliz que ao longo aí da pandemia, nós inauguramos ela em 2018, e durante a própria pandemia foi um período em que essa unidade cresceu muito. A gente viu assim as pessoas buscando, priorizando a questão da saúde e qualidade de vida. Sabe que tem uma água, se você quiser tomar nessa xícara aí. Bom, se a cada 5 anos você está abrindo uma unidade, pode abrir outra agora, né? Quem sabe em Canela, né, Braulio? Exatamente isso, né, Suzy? Uma unidade da Suziane Riffel Fisioterapia e Pilates em Canela, quem sabe, né, Suzy? Tudo é possível, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? O que é que nos reserva, Suzy. Pois é, e falar em que nos reserva, exatamente isso. São 10 anos já de clínica, né? Quantos anos de formação? Eita, deixa eu pensar, Braulio. Esse ano eu completo 15 anos. Olha que legal. Esse ano, 15 anos de formato. Que bacana. E a Suzy, para quem não sabe, para quem não vê ela pedalando, sabe que ela tem uma outra paixão, né? Que é o pedal, a bicicleta. Então, na verdade, acho que a minha paixão, Braulio, é o movimento, viu? Certo. É o movimento. Como o Guilherme, que o Gui também tem essa paixão. O pessoal da casa, o Lucas, enfim. Muito bom. No domingo do dia 19 agora de março, né? Eu tive participando da corrida da Volta ao Lago Negro, né? Ah, que legal. Então... O Stefano, que eu não falei também. Então isso eu acho que a minha grande paixão é o movimento. Durante a pandemia eu descobri o ciclismo, realmente eu já fiz grandes aventuras e eu quero fazer outras, né? E eu acho que o movimento, o esporte, a atividade física, ela promove até a questão da superação, né, Braulio? A gente perceber que nós somos capazes de realizar qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, né? Nós temos esse nosso slogan, né? Inspire mudanças e expire atitudes, porque nós temos desejos internos, né? Sonhos que às vezes a gente não imagina ser capaz, né? Mas o esporte me trouxe isso, né? Essa questão de eu perceber que eu sou capaz de realizar qualquer coisa desde que eu me dedique a fazer isso, que eu treine, né? Então o ciclismo foi esse esporte. Agora há pouco tempo, então, me dediquei um pouquinho mais à questão da corrida. Então tudo na vida da gente, né, Braulio, é questão de dedicação, empenho, né, e determinação, assim, a gente ter foco em realizar isso na nossa vida, né? Suziane Riffel, fisioterapeuta, também especialista em Pilates, com a sua clínica há 10 anos já, né, das clínicas Suziane Riffel Fisioterapia e Pilates, mãe, esposa, né? Isso.
esposa do Wagner, mãe do Davi E do João. do João. Obrigado, Suzy, parabéns pelos 10 anos. Nossa parceira também, né? Obrigada, Há Braulio. 5 anos já. Obrigado por essa parceria. Oportunizar, né, contar um pouquinho aí da minha história e compartilhar essa trajetória tão bonita, né, ao longo desses 10 anos com todos os ouvintes aí da Clube. Obrigado, Suzy, parabéns aí por essa trajetória. Muito obrigado a Suzane Riffel, a você também que nos acompanha aqui no Grande Jornal Regional, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional Entrevista.